Estamos começando já, moçada. Sério? Você está fazendo isso mesmo comigo? É verdade? Professor, Oi. só uma dúvida acerca da questão dos animais. Por exemplo, o proprietário do animal pode ter uma documentação, né, do seu animal e O aí pedigree. o pedigree, isso. E aí, no caso, essa documentação seria um bem imóvel, enquanto que o animal seria um bem imóvel. É isso ou não? Não. A Não? documentação, não. A documentação, o documento em si é bem imóvel, porque é papel, né? Pensa bem. Ah, entendi. O que eu estou dizendo para vocês é que a regulamentação jurídica do bem imóvel é sempre muito diferente da regulamentação jurídica do bem imóvel, né? Então, só para te dar alguns exemplos. A transmissão da propriedade do bem imóvel, como é que faz? Pela tradição, pela entrega, né? O cara te entregou, passou a propriedade. Já é dele. Tá beleza? Muito bem. A transmissão da propriedade do bem imóvel só acontece com a transcrição. Mesmo com a escritura de compra e venda, o comprador não é o novo dono do bem imóvel. Para você ter uma noção, é assim: se eu faço duas escrituras, supondo que isso ainda seja possível, né? Que os cartórios se enganem. Se eu faço duas escrituras públicas de compra e venda sobre o mesmo imóvel, né? Eu fiz uma hoje com você e faço uma amanhã com uma outra pessoa. Aí, essa outra pessoa que eu fiz amanhã, corre no cartório segunda-feira cedo e registra. Quem é o dono? Você ou ela? Ela, porque ela registrou antes, ainda que você tenha comprado antes, entendeu? Então, por que eu estou te dizendo? Você não é o dono do imóvel enquanto você não fizer a transcrição. Então, não é o documento que é imóvel, é a documentalização, né? É uma das características da regulamentação jurídica sobre imóveis. Exige-se que os imóveis tenham uma matrícula num cartório de registro de imóveis e exige-se que, né, existe uma lei de registros públicos no Brasil, então exige-se que nessa matrícula constem todas as coisas do imóvel, né? Você deve ter a matrícula da sua casa aí, vai lá, tem lá desde quando ele foi construído até o primeiro comprador, como é que aconteceu e tal, tá lá toda a história na matrícula registrada lá do seu imóvel. Entendeu? É isso. Entendi, professor. Por que fazem isso? Para criar uma segurança maior para essa propriedade que é muito mais, né, de um bem muito mais relevante, né? É um chamado bem de raiz, né? Tem relevância até familiar e tal. Por exemplo, se eu vou vender um imóvel e sou uma pessoa casada, eu preciso da outorga uxória, que chama, né? Da autorização da minha esposa, senão não vale essa venda. E assim a mulher, né? Precisa da outorga marital, da autorização do marido, senão não vale a venda. Aí o cara fala assim, nossa, tal. É lógico que não vale, pô, né? Sem a outorga uxória ou outorga marital. Os bens imóveis são regulados de uma maneira muito diferente do que os bens móveis, portanto. Aí depois você vai ver. Aí a Camila pergunta o seguinte, ó. Mas, professor, e quanto aos casos de pessoas que se instalam em um imóvel e lá residem por mais de 5 anos, sem nenhuma documentação? Nesse caso, o imóvel não seria dos moradores por causa do uso capião? Não sei se é assim que escreve. Você escreveu quase certinho, faltou só o tio, né? Mas é a uso capião e não do uso capião. Tá bom? Mas, assim, é exatamente esse o caso, Camila. Você está absolutamente certa, mas isso aí é só acrescenta o que a gente falou. É assim,
A posse gera propriedade. Então, as pessoas, né, se eu tenho a matrícula do imóvel, né, a matrícula está em meu nome, eu tenho a propriedade dela. Aí eu vou lá e não considero esse imóvel, né, não trato dele, não dou bola para ele, coisa e tal. Muito bem. Se é assim, né, enquanto eu estou falando, vou fuçando aqui o Código Civil para achar esses artigos da uso capião, só para poder referir para a Camila depois. Se é assim, Camila, pensa bem. Outra pessoa vai lá, né, de boa fé, né, sem violência, sem clandestinidade, ela vai lá, entra naquele imóvel e começa lá a construir a casa dela, tal. E eu, como não ligo a mínima, não vejo aquilo lá. Muito bem. Passaram 5 anos, dá-se um fato jurídico chamado de uso capião. Ou seja, existe uma norma, né, que diz assim, esse fato, por exemplo, né, exercer sobre imóvel urbano de menos de 250 metros quadrados por 5 anos, né? A posse, como se dolo fosse, mansa e pacificamente, gera o direito de uso capião. Tá beleza? Então, a norma diz qual é o fato, como a gente já te explicou, né? Aconteceu o fato, ela vai incidir e vai fazer nascer o direito. De que direito? Nesse caso, o direito ao uso capião. E que consiste o direito ao uso capião? O camarada vai requerer judicialmente, né, a uso capião, e a sentença que reconhecer a uso capião vai servir como título aquisitivo de sua propriedade. Aí ele vai pegar essa sentença que concede a uso capião e vai lá registrar o imóvel em nome dele. Você entendeu? Que existem no Brasil imóveis não documentados, de fato existe, né? Isso é uma contingência nossa. Mas a uso capião serve para isso, para que a pessoa possa ir lá, né, e e, e registrar e documentar a sua propriedade. Então, ela só será proprietária quando ela fazer a transcrição da sentença que reconheceu o uso capião para o seu nome, para a matrícula do imóvel. Você entendeu? Aí ela é proprietária. Antes disso, ela só tem a posse, ela está só ocupando. Mas tem grandes chances dela conseguir ocupar. Tem, né? Tem grandes chances de ganhar o uso capião, não tem, mas ela é só possuidora. Tá? Aqui a posse gera propriedade. E isso acontece dos bens móveis também. Olha só que interessante, Camila. Tá? Eu posso adquirir a posse, a propriedade de um bem móvel por uso capião também. É que as pessoas não sabem, né? O uso capião de bem móvel é por 3 anos. Tá certo? Se a minha posse é mansa e pacífica, é de boa fé, eu adquiro em 3 anos a posse por uso capião. Suponha, por exemplo, que o meu pai morra, né, e que ele tenha lá vários livros de um amigo dele. Bem, quando os livros estão lá na estante do meu pai, ele morreu. Né? Ora, ele tinha o dever de devolver os livros para o amigo do meu pai. Né? Mas o amigo do meu pai não procura tal, e eu passo a ter a posse dos livros, né, desse amigo por 3 anos. Ora, depois de 3 anos eu posso ter adquirido essa posse por uso capião. Você entendeu? É isso que é o uso capião, Camila. Não fica só pensando em 5 anos, eu não vou ler, se você me permite, para a gente, né, não precisar se preocupar, mas é assim. Não fica pensando só em 5 anos, é sempre um período, né? Pode ser de 20 anos, pode ser de 15 anos esse período, tá bom? Essa uso capião de 5 anos é o uso capião especial, é bem mais restrita. Tá? Existem várias formas de uso capião. E a uso capião só confirma, né? O uso capião do imóvel só confirma o que a gente está dizendo, porque o cara, depois que obtém a sentença da uso capião, ele vai lá e registra em cartório a sua posse. Tá bom? Entendeu, Camila? Vamos ver. Camila, entendi. Então, ter a posse é diferente, amor. É diferente. Né? O possuidor, né? Eu posso ter a posse direta e indireta. O proprietário sempre tem a posse indireta. A direta, eu não sei se ele tem. Né? Por exemplo, o dono de um apartamento vai lá e aluga para o locatário do apartamento. O dono só tem a posse indireta. O possuidor é o locatário. Tá beleza? E por que a posse do locatário é indireta? É direta, né? E o possuidor continua com a posse. Porque
a posse do locatário é derivado da posse do possuidor, né? Por isso que um contrato de locação nunca vai gerar direito ao uso capião, por exemplo. Camila, pensa bem. Olha só que interessante, né? Porque o locatário só tem a posse direta, ele não tem a posse indireta. Você entendeu? Olha que interessante. Né? Por isso que o contrato de empréstimo, chamado de comodato de bens imóveis, também não gera direito ao uso capião. O cara pode viver lá 20 anos, entendeu? Mas você emprestou para ele. Aí ele vem tirar no final e entrar com uma uso capião, porque ele nunca pagou nada e tal. Não, não. Se eu tiver como comprovar, isso que é duro, que o direito é prova, mas se eu tiver como comprovar, ele não pode usucapi, não. Não pode usucapi, porque, né, eu tenho direito. Tá beleza? Muito bem. Aí a Nicole diz o seguinte: quando há separação total de bens, ainda se faz necessário a autorização do cônjuge, no caso que o senhor falou? Não, senhora. Não faz. Né? Mas especificamente nesse regime, né? Do Gustavo. Uso capião. Caso seja comprovado má-fé, é possível reverter? Não só é possível reverter, como é possível, né, na uso capião lá, ordinária, quando você tem uma posse de mais de 25 anos, é possível que mesmo a posse de má-fé signifique uso capião. Tá beleza, Gustavo? Mas aí vai depender, portanto, né, de uma série de questões que se referem à configuração do fato jurídico, na verdade. Você entendeu? Quais são os requisitos para que se configure o fato jurídico da uso capião? É isso. Eu não resisto, né? Vocês estão batendo nisso? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Se estão curiosos sobre isso, vamos usar o uso capião para servir para nós, tá bom? Como exemplos, né? As coisas boas da uso capião. Eu não quero ensinar para vocês o que é o uso capião, é isso que é importante que você saiba. Mas assim, por que a gente está olhando, né, ao uso capião? Para o que a gente pode aprender dentro da nossa matéria olhando para o uso capião? É isso, né? Então aí a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode ver lá o uso capião. Acho que é 1287 o artigo, segundo o pai dos burros aqui me disse. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estava com um pouco de preguiça de ficar procurando, mas vocês estão com curiosidade, né? Então tá beleza. Pô, é chato achar o número do artigo aqui no código virtual. Vocês já acharam aí? Professor, eu acredito que seja 1239. 1239. 39, né? É isso mesmo, porque 1287 não é. Foi o Google mesmo que ainda bem que eu atribuí. Você vê como é bom a gente falar, não falar, não, estou lembrando aqui, eu falei, não, segundo o Google. Né? 1239, bonito? Na verdade, Isso, é o 38. 38? É, o 38. 1238 começa a seção 1 do uso capião. Tá ótimo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha só. Né? 1238 diz assim: aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé. Aí, Gustavo, independe até de título e de boa-fé, entendeu? Que aí vocês vão aprender depois. Uma coisa é o justo título e a outra coisa é a boa-fé da posse, tá bom? Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Muito bem. Ah, professor, quer dizer que é 15 anos? Não. Esses 15 anos é só um caso, né? A configuração do fato jurídico, então, olha só como é interessante. É uma hipótese normativa aqui, né? A lei está delineando o conceito do fato. Qual é o conceito do fato da uso capião? Ah, o cara tem que ter 15 anos de posse, aí independe de boa-fé e de justo título, né? Independe do tamanho do bem e tal. Agora, só para você ver, né? Nossa, o 1240A, olha só, né? 1240 e o 1240A. Vejam só vocês.
aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, né? Desde que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Então, pronto, aí tem um outro tipo de uso capião, né? O camarada que possui por 5 anos, mas como se fosse seu, que mora no imóvel com a sua família, né? Que não possui um outro imóvel. Aí são outros requisitos do fato jurídico. Tá certo? Até esqueci do que o Gustavo tinha perguntado. Professor, Pois não. esses 5 anos, eu posso transmitir ele, por exemplo, a Maria tem por 3 anos e meio e vende essa unidade. Ela vende esse imóvel. Pode? Pode. Maravilha. Aí o novo adquirente tem que bater os 5 anos no total, então, né? Isso, é. Você também tem sucessão na posse, né? Interessante isso. Você sucede na posse o possuidor anterior. Acontece. Você, agora, veja só, a Gabriela colocou que ela não sabe o que é uso capião. Você já entendeu, Gabriela, o que é que explica? O uso capião é esse instituto pelo qual, né, o indivíduo adquire a propriedade de um bem em função de ter a posse continuada desse bem por muito tempo. Aí vão variando os requisitos de uma uso capião para outra, tá beleza? Mas é isso aí, né? É uma forma de aquisição da propriedade, uma forma originária de aquisição da propriedade. Né? Professor. De prazo, de posse. Oi. Pois não, a Pamela está falando? Oi, professor. Isso, eu mesma. Boa noite. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida bem assim, bem por cima, tá? Uso capião e inventário. É uma diferença muito grande um do outro em como é que eu posso usar um e outro. É uma diferença muito grande, Pamela. Não tem nada a ver. Vou te explicar para você entender. Olha só. Quando uma pessoa morre, quando um cara morre, né, não foi entregue bem nenhum dele ainda para ninguém. Né? A gente não sabe o que é de um e o que é de outro. Ainda tem todas as dívidas desse cara. Né? Então, quando a pessoa morre, tem um espólio dele, né, que é essa massa patrimonial, né? Os bens e os direitos de um lado, né? Tudo que ele tem em casa, fazenda, tal, e os direitos, quer dizer, os créditos, o que ele tem para receber de um lado, e as dívidas e obrigações de outro lado. Tá beleza? Ora, para administrar esse espólio, para pagar os credores, para receber dos devedores, né? Para veja, imagina se o cara tem uma fazenda, não pode ficar lá abandonado. Para cuidar da fazenda, para cuidar do posto de gasolina, para administrar esse espólio é nomeado um inventariante. Então, o que é o inventário? O inventário é o processo mediante o qual, né, é qualquer processo de contagem, mas assim, na terminologia jurídica mais comum, né, inventário é o processo mediante o qual a gente inventaria todos os bens e direitos e todas as dívidas e obrigações do sujeito que morre, do decujus, que chama. Aí faz-se esse espólio. Esse espólio é entregue a um inventariante para administrar. E no final do inventário, né, aí as coisas são entregues, as coisas que sobram, depois de pagar os credores, tal, são entregues para os herdeiros e sucessores. Tá beleza? Então, o inventário é esse processo aí que acontece depois da morte de alguém, né, e que vai até o final com a distribuição dos bens da pessoa, que pode ser, portanto, um inventário feito judicialmente, é formal de partilha que distribui os bens. Aí extingue o inventário. E se o inventário for extrajudicial, então o que extingue o inventário é uma escritura pública de partilha. Tá beleza? Dá para fazer das duas formas. Você entendeu, Pamela? Fala, amor. Entendeu ou não? Entendi, professor. Obrigado, viu? De nada, querida. Prazerão. Muito bem. O Fábio pergunta assim. Não, pera aí. A Gabriela perguntou alguma coisa. Mas ele precisa pagar por isso? Não, Gabi. Não precisa pagar. Viu? Ele vai se tornar o proprietário e não precisa pagar. Tá?
É a mesma coisa, é um modo originário da aquisição da propriedade. A propriedade dele não depende da propriedade do antigo dono, porque, né, o antigo dono foi desidioso na propriedade dele, né, no exercício da posse. Não exerce a posse, não vai lá, não faz porra nenhuma por muito tempo, você entendeu? É a mesma coisa de você ir lá no mar e pegar um peixe. A aquisição é originária. É como se aquele peixe não fosse de ninguém, não é isso? Quando ele adquire por uso capião, o uso capião é uma maneira originária de aquisição da propriedade. Portanto, eu não tenho que pagar para ninguém. Tá? É uma aquisição originária. Se você recebe por doação, é uma aquisição derivada. Se você recebe por uso capião, é uma aquisição originária. Tá bom? Acabou a... Cadê vocês? Eu me perdi aqui. Ah, tá. Voltou para a tela. Ora, beleza. Aí o Fábio fala assim, ó, fugindo um pouco do assunto, se a pessoa não possui herdeiros no processo de inventário, ela pode entregar os espólios para pessoas fora da família, ao invés de alguém de dentro? Se sim, qual seria o processo para tal? Poderia ser por meio de doação? Então, Fábio, é assim, cara. Se o cara tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Entendeu? Esses são herdeiros necessários. Esses não podem ser deserdados. Você não pode falar assim, não quero deixar nada para o meu filho, vou dar tudo para o restante. Não pode. Né? Os herdeiros necessários têm direito à legítima, que é 50% dos bens da herança. Agora, se o cara não tem herdeiros necessários, ou seja, se ele não tem filhos e tal, entendeu? Suponha que ele não tenha filhos, o que acontece? Sei lá, saiu da tela aqui. Se ele não tem filhos e coisa e tal, não tem pais vivos e não tem cônjuge, ele não tem herdeiros necessários. Então, esse cara pode doar tudo o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser, tá beleza? No inventário não será uma doação porque ele já está morto, né? Será um testamento. Ele pode fazer isso pós-mortem, assim, através do testamento. Então, ele deixa o testamento para quando ele morrer as pessoas lerem, né? Ou ele pode fazer isso por ato entre vivos, né? E aí ele fará uma doação. Se for bem imóvel por escritura pública, senão do jeito que você, né, faz as doações normalmente de pequeno valor, né? Senão a lei exige que a doação seja, no caso da doação, seja por escritura pública também. Então, em vida é doação. No inventário já é pós-mortem, né? Aí tem que ser por testamento. Tá beleza? Então, a sucessão no Brasil ela é hereditária, quando eu recebo por direito de herança, por causa do meu sangue, ou a doação é testamentária, quando eu recebo por testamento. A doação testamentária, a sucessão é testamentária. A sucessão testamentária pode acontecer sempre, mas se o cara tem herdeiros necessários, ela só pode acontecer sobre as 50% dos bens da pessoa. Se ele não tem herdeiros necessários, então ele pode fazer testamento de tudo. Pode deixar para quem ele quiser. Eu não gosto das minhas irmãs. Minhas irmãs não são minhas herdeiras necessárias. Ou viúvo, não tem filhos, não tem pais vivos e tem um monte de irmão. Ele não gosta do irmão. Ele pega e deixa para quem ele quiser. Tá bom? Ele tem filho vivo. Ele só pode, no máximo, doar por testamento ou em vida por doação 50%. Tá bom? Beleza, professor. Muitíssimo obrigado, viu? Qual que é a sua pergunta, Camila? Deixa eu ver. Não estou achando a pergunta da Camila, gente. Lê minha pergunta depois, ué. Caramba, gente. Cadê a pergunta da Camila? Professor, mas você me disse que os anos não eram definidos, tipo, não eram necessariamente 50. É isso, Camilinha, é isso aí. São vários tipos de uso capião. Alguns com 5, alguns com 15, alguns com 25, entendeu? Mas quando a lei estabelece é aquele. Só falei, não se apegue nos 5 anos, porque em cada caso vai ser um tipo. É isso que você queria saber? Mas, professor, você me disse que os anos... É isso, né?
É. Aí o Wanderson pergunta aqui também, acho que eu não li. E no caso de uma invasão, e a família que invadiu tem crianças menores de idade, verdade que você corre risco de perder o imóvel? Ah, Wanderson, o direito de propriedade da pessoa não tem nada que ver com o problema social de moradia, né, velho? A gente tem que se revoltar contra o problema social de moradia e tudo, né? Mas não tem nada que ver, então... Aqui está o que eu achei. Então, não pode prevalecer. Se acontecer, né, de um juiz dizer assim, ah, não, mas a gente precisa, não pode tirar esse cara e tal, então o Estado tem que ser indenizado, né? E não pode prevalecer um prejuízo para a propriedade privada só por uma necessidade social, você concorda? Quer dizer, não é questão de você concordar. A questão é assim, a lei atribui o direito de propriedade às pessoas, é uma expressão da minha liberdade, né? Se a sociedade acha que é melhor ela violar minha propriedade, então ela tem meios para isso. Ela me desapropria e me paga, não é? A sociedade representada pelo Estado. Não pode, né? Dentro da lógica do nosso sistema, não se trata, não é se eu acho certo, se eu acho errado. Tá? Dentro da lógica do nosso sistema, não pode, né, que admite o direito de propriedade e tal, não pode o indivíduo ir lá e ocupar a propriedade do outro fora dos casos da lei, né? Como, por exemplo, o uso capião. Tá bom? Eu penso assim. Eu penso assim, não. É assim. Então, não é que nunca vai poder acontecer. Acontece, velho. Só que não pode prevalecer. Por isso que no Brasil você tem duplo grau de jurisdição, porque por isso que você recorre. Você entendeu? Ah, mas acontece cada absurdo, professor. Acontece, velho. Em todos os lugares acontece. Mas o problema é que você, como advogado, não pode deixar o absurdo perdurar. É só isso. Né? 5 novas mensagens. Pô, por que vocês não abrem essa tela na voz, gente? Não perguntam como a Pamela fez? Tão mais gostoso. Ó, deixa eu ver. Então, Gabriela entendeu, Camila não falou mais nada, obrigado a Camila. Sobre os anos do campeão, se são definidos ou não. Entendi. Entendeu, né, Camila? Lucas, boa noite. As formas de bens imóveis, então, são, por sua natureza, por acessão física, por destinação do proprietário, e por força de lei, né? É isso, Luquinhas. Tá bom? Professor, tá certo ou falta algum? Ele me pergunta. Olha, Luquinhas, você vai encontrar outras classificações. Entendeu? Classificação é uma questão que muda, né? Não tem a ver com a natureza das coisas. Mas, assim, são esses aí. Tá suficiente, entendeu? Ah, eu posso arrumar um nome diferente, professor. Tá, beleza. Mas, assim, não será uma coisa não incluída nesses. Tá, beleza? Eu quero chamar de um jeito mais específico. Então, eu crio 6 tipos de bens imóveis. Tá bom, velho. Tudo bem. Mas, assim, de acordo com uma classificação razoável, para mim, me basta saber se o bem é imóvel por natureza ou se ele é imóvel por acessão, natural ou artificial. Veja que pode ser 5, se eu quiser. Imóvel por natureza, por acessão física natural, por acessão física artificial, 3, né? Aí, por destinação do proprietário, né? 4 e por força de lei 5. Só de você separar já dá diferença de números, você entendeu? Mas, para mim, basta dizer, o imóvel é por natureza, é por acessão física, natural ou artificial, é por destinação do proprietário, por força da vontade do proprietário, por força da vontade da lei, é isso. Né? Vai ter classificação diferente disso? Vai, tem nem que gosta de complicar, procurar pelo em ovo e tal. Vai ter. É isso aí, Luquinhas. Entendi isso, obrigado, valeu, Camila. Lucas Canela também entendeu, beleza, claro. Né? Gente, eu estou satisfeito. Vocês acham que a gente pode encerrar? Porque, não, mas assim, realmente não se justifica encerrar. Desculpem, né? Eu criei uma expectativa em vocês, mas é que é tão rápido falar de bens fungíveis e infungíveis e de bens consumíveis ou inconsumíveis.
é tão rápido que realmente não justifica. Então, se você não ficar chateado, vamos lá no Código Civil, vamos fazer logo disso, porque é muito sossegado. Pode ser, né? Vai dar para fazer isso sem chegar ao final ainda. Tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o seu código, né? Deve ser página 86, tipo isso, artigo 86, tipo isso, vamos lá ver. Lá no comecinho do código. Chega lá, né? É o próximo artigo. Em relação ao que a gente está estudando, naturalmente, né? Muito bem. 81, 84, 85. Olha só. Olha só como é um artigo para cada um, não é? São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso é um bem fungível, né? A gente deu o exemplo na aula passada lá do pó de café e tal, né? Se eu puder substituir por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, acabou-se. É bem fungível. É isso. Tá certo? Essa pulseira aqui é um bem fungível, né? Ela pode, tanto faz essa ou outra pulseira industrializada, tal, tanto faz, velho. Não faz diferença nenhuma. Já um objeto que tem um caráter pessoal pode ser um objeto infungível para mim, né? Uma corrente de ouro que você diria, é fungível porque eu posso trazer uma outra corrente de 200 gramas de ouro. Depende, velho. Se eu ganho do meu avô, se tem valor estimativo, é fundamental para mim. Ah, o que isso muda, professor? Muda porque se alguém estragar o meu relógio, ou sumir com o meu relógio, acontecer qualquer coisa, sem cometer crime, né? Civilmente falando, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que me dar um outro relógio, velho, porque é um bem fungível, né? Ah, mano, não sei o quê, porque eu gostava do relógio. Sinto muito, velho. Agora, é só isso. Se alguém fizer alguma coisa com um bem infungível, com a minha corrente de ouro que eu ganhei do meu avô, por exemplo, então não é só isso, né? Não tem que me dar uma outra corrente de ouro. Ele tem que responder pelas perdas e danos todas que ele me causa, me afetando através dessa corrente de ouro, até pelos danos morais e tudo. Tá beleza? O importante é o seguinte, para você ver bem. O bem, portanto, que é fungível por sua natureza, pode ser infungível de acordo com uma certa circunstância, né? Com aquela circunstância específica, tá bom? E pode a lei ou o contrato tratar como infungível, tá beleza? Seria assim, o carro, professor, é um bem fungível, né? Sim, né? Mas eu posso contratar a locação de carro como se fosse bem infungível, pô. E dizer que tem que levar aquele carro, né? O livro é um bem fungível, né? Pode ser substituído por um outro livro. Mas você pega todos os livros, todas as semanas você pega livro lá na biblioteca, quando está funcionando fisicamente a biblioteca, não é? Quando você pega um livro lá na biblioteca, o que acontece? Você tem que devolver aquele mesmo livro, aquele mesmo. Você celebra um contrato de comodato, que é o empréstimo de coisas infungíveis. Então, naquele contrato, o bem é tratado como sendo infungível. Entendeu? Isso é muito importante você saber, né? A fungibilidade pode ser natural ou pode ser por força da lei ou da vontade dos sujeitos, tá? E da mesma coisa, da mesma maneira, a questão do 86 lá, né? São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância. Você vai usar uma camisinha, ela é consumível ou inconsumível? É consumível, velho, né? O uso já resolve. Uma maçã, né? É consumível. Essa blusa, não, cara. Não é consumível. O uso dela não importa a destruição da substância dela, em absoluto. Tá certo? Porque ela é reutilizável. Muito bem.
existe aí andam juntos, né? O ser consumível com o ser fungível, porque se o negócio é consumível, quando é que ele é fungível, né? Como é que ele pode ser infungível? Não é verdade? Fica muito complicado, né? Mas existe, né? Um vinho de uma safra especial e tal, né? Sendo também considerados tais os destinados à alienação. Nem precisava da segunda parte do artigo, porque é uma questão de inteligência, né? Qual é o uso que eu dou para essa camisa? Usá-la todas as vezes que eu estou afim. Pronto. Então, o uso é usar no corpo, tirar, lavar e tal, passar de novo. Muito bem. Qual é o uso dessa camisa enquanto ela estava na loja? O uso do ponto de vista do lojista para essa camisa, do ponto de vista do lojista, é a venda. Então, do ponto de vista dele, a blusa é consumível, a camisa é consumível. Você percebe? Por isso que tem essa segunda parte aqui, conservam sua qualidade, perdão. Sendo também considerados tais, sendo considerados consumíveis, os destinados à alienação. Então, dá para ser até ser consumível ou não ser consumível, depende da vontade humana, né? Se eu montei um brechó com as minhas coisas, ali eles são consumíveis. Ah, mas por quê, professor? Pô, porque o uso que eu estou dando para aquilo é a venda. Tá beleza? Muito bem. Aí sim eu terminei, porque agora a gente vai demorar um pouquinho mais nos bens divisíveis e indivisíveis, nos bens singulares e coletivos, vai dar uma aula nisso aí, eu acho. Bom, mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? E eu não posso minimizar Zoom quando eu estou... Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ou então um celular na loja é consumível e depois de comprar é inconsumível. Justamente, Nicolas. Perfeitamente, é isso mesmo. É isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Mais alguma coisa ou não? Muito obrigado pela sua atenção, né? Vai acabar o nosso tempo, ainda bem que deu tempo da gente fazer tudo. E vai ficar mais legal, porque a gente vai estar cada vez mais acostumado com isso do tempo. Fiquem com Deus, tá? Juízo. Obrigado a vocês, gente. Amanhã eu já coloco as coisas lá no canal, tá? As aulas, eu coloco tudo lá. Boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo. Juízo. Bom final de semana. Boa noite, Bia. Valeu, Manuel. Boa noite, professor. Valeu, Boa noite, valeu. doutor. Boa Obrigado. noite. Vou desligar aqui, hein?